Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Elaine, esse daqui é o Elaine de Portugal. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês de uma vez por todas o que são recibos verdes. Isso mesmo, minha gente. Vocês sempre estão lá me perguntando o que é recibo verde. Vão lá no meu direct, no meu Instagram. Elaine, por favor, faz um vídeo explicando o que é esse tal de recibo verdes. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar detalhadamente o que são os recibos verdes. Então eu não vou fazer muito rodeio, vou logo na explicação. O que quer dizer recibo verde? O que é o recibo verde? Então, se você sabe o que é o MEI no Brasil, eu posso dizer para você que é a mesma coisa. Então, recibo verde é a mesma coisa que o MEI no Brasil, né? Os trabalhadores independentes no Brasil trabalham com MEI. Aqui em Portugal são os recibos verdes que são emitidos. Bom, para você emitir o recibo verde, você precisa primeiro abrir atividade nas finanças, mas eu já chego lá. Eu vou falar para você que aqui em Portugal existe dois tipos de trabalhadores que emitem o recibo verde. O primeiro trabalhador é aquele que bate lá na empresa e a empresa contrata ele. Ok, a empresa contrata ele não com contrato, e sim ele passando o recibo verde. Então ele tem que prestar conta para a empresa. A empresa contratou ele, mas com recibos verdes. Todos os meses ele vai e emite o recibo do pagamento dele, que a empresa pagou ele, então ele tem que enviar um recibo para a empresa. Então, esse tipo de trabalhador, ele trabalha para uma empresa. E o outro tipo de trabalhador é o trabalhador, vamos dizer assim, independente, que trabalha por conta própria. Então ele chega nessa mesma empresa e fala: olha, eu sou bombeiro, eu sou encanador, eu trabalho com manutenção. E então ele vai, a empresa contrata ele, vamos dizer assim. Só que ele não tem vínculo emregativo nenhum com essa empresa. Ele apenas faz o trabalho dele lá naquela empresa e emite então o recibo para aquela empresa. Mas ele é um trabalhador independente, ele faz o horário dele. Então ele trabalha naquela empresa, trabalha em outro. Eu, quando trabalhava num lar, existia um brasileiro que ele fazia esse tipo de trabalho. Ele ia lá, fazia manutenção do que estava precisando lá no lar. Uma lâmpada quebrava, estava tendo vazamento num cano, então ele ia lá, consertava e ele emitia então o recibo dele para aquela instituição. Então deu para entender, né? Recibo verde é a mesma coisa que o MEI no Brasil, né? O trabalhador independente. Bom, tem muito brasileiro que, para se legalizar aqui em Portugal, também usa esse meio de recibos verdes. Por quê? Para você se legalizar em Portugal, você precisa ter um trabalho. Então, por exemplo, se você não quer trabalhar, né, com um contrato de trabalho, você pode emitir o recibo verde e o CEF aceita sim. Então, assim, você, para abrir atividade, que é o nome que se dá aqui em Portugal, né, da pessoa que trabalha com recibo verde, ela tem que ir numa instituição, né, nas finanças, e chega lá. Ela pode fazer isso também pela internet, mas, por exemplo, quando eu vou falar de mim, quando eu trabalhei nos lares aqui em Portugal, eu emitia recibos verdes, que eu achava melhor na época, né? Eu não queria trabalhar com contrato, e sim com recibo. Então, eu fui nas finanças e abri atividade. E a partir daí, eu passei, então, a emitir recibos verdes para a instituição onde eu trabalhava. Eu recebia meu pagamento e logo após eu emitia o meu recibo verde no computador. Eu entrava no site das finanças, que já estava lá todos os meus dados, né? Eu fazia o login direitinho. Então eu emitia todos os meses para aquela instituição os meus recibos verdes. Você pode dar entrada no CEF para você obter a sua autorização de residência como trabalhador independente aqui em Portugal. Bom, e existe também algumas pessoas que falam que é mais difícil você se legalizar com recibos verdes. Eu posso dizer por experiência que não tem diferença alguma se você for se legalizar com recibo verde ou com um contrato de trabalho. O CEF não vê isso, ele não faz a diferença. Se você preencheu todos os requisitos que o CEF quer, não faz diferença nenhuma para ele. No meu caso, eu não vi nenhuma diferença, porque quando você se legaliza
com o artigo 89, que é o artigo que você vai se legalizar com recibos verdes como trabalhador independente. Você leva todos os seus recibos que você emitiu no período daquele tempo que o CEF estipula. Então, eu não vi diferença nenhuma. No dia que fui fazer a entrevista no CEF, eu levei todos os recibos, eu imprimi, né, todos os recibos ali, coloquei na pastinha e entreguei para a oficial do CEF no dia que eu fui me legalizar e ó, deu tudo certo. Então, não existe diferença entre você se legalizar com recibo verde ou você se legalizar com um contrato. No meu caso, eu não quis trabalhar com um contrato, eu quis trabalhar com recibos verdes, porque eu queria, na época, né, todos os meus pagamentos ali integral. Quando você trabalha com um contrato, tem os descontos, tudinho, e no final o salário fica mais ou menos pequenininho, né, gente? Então eu quis, na época, trabalhar com recibos verdes, nunca tive problema, sempre contribuir para a segurança social, sempre contribuir para tudo aqui nesse país e eu achei assim muito fácil. Uma coisa muito importante também, você que emite recibo verdes aqui em Portugal, você precisa e é obrigatório contribuir para a segurança social. Olhando para o Brasil, por exemplo, um trabalhador independente do Brasil, ele precisa contribuir com o INSS, porque como é que ele vai se aposentar? Se ele quiser se aposentar de repente com um pouquinho mais, ou não por idade, vamos dizer assim, ele precisa contribuir. É a mesma coisa aqui em Portugal. Se você emite recibos verdes, você precisa contribuir para a segurança social. Se você quer passar, por exemplo, a sua vida inteira aqui em Portugal, se você quer se aposentar aqui em Portugal, você precisa contribuir para a segurança social, emitindo recibos verdes. Então é assim, gente, só muda o nome, entendeu? MEI no Brasil, recibos verdes aqui em Portugal. Então, gente, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal que eu vou postando vários conteúdos aqui para vocês para facilitar a sua vinda aqui para Portugal. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.